Voltamos com todo o gás. Eu tô com todo o gás e você? Não tô não, nada. Bora. Força e fé para vencer. Estado de sítio. A mesma coisa a Constituição teve a mesma reflexão que ela teve com o estado de defesa. O que é que eu, Constituição, posso fazer para proteger o Estado brasileiro e as instituições democráticas numa situação mais grave do que o estado de defesa? Disse ela, já sei. Eu vou botar no artigo 137 as regras e a partir dele do estado de sítio. De olho aqui na tela. Também vou ensinar para você esse assunto na forma de pergunta de concurso público. O que a prova quer saber sem conversa fiada? A pergunta é: quem tem o poder, a competência privativa de decretar estado de sítio no Brasil? Resposta: o presidente da República. Mas antes, ele é obrigado a ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. É obrigado a ouvir, não é obrigado a seguir o que o Conselho diz. É apenas para aconselhar. Se o Conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Então, para aconselhar. É porque ele tem que ouvir, porque a Constituição determina. Agora vem a diferença. A primeira grande diferença entre estado de defesa e estado de sítio. No estado de defesa que nós vimos na aula passada, primeiro o presidente decreta para 24 horas depois pedir aprovação ao Congresso Nacional. Mas no estado de sítio, por ser mais grave, é diferente. O presidente antes, olha a palavra-chave, antes de decretar, é obrigado a implorar a força, para você entender. É obrigado a solicitar autorização. Estado de defesa, o Congresso aprova. Estado de sítio, o Congresso autoriza. Aprova no estado de defesa porque o presidente decreta primeiro. No estado de sítio é autorização, porque antes de decretar, o presidente solicita. Solicita autorização a quem? Aprova, bota a Câmara errada, ao Senado errado. Ao Congresso Nacional. Tem uma primeira grande diferença. A pergunta agora é: ô Estrela, eu já sei para que se decreta estado de defesa. Agora, a pergunta que eu quero que você responda é: se decreta estado de sítio em quais situações? Para que mesmo? Resposta: primeira situação. Se a baderna é local, em local restrito e determinado, é estado de defesa. Mas se a baderna pode gerar comoção, repercussão nacional, não será estado de defesa. Será estado de sítio. Primeira situação. A segunda situação que se decreta estado de sítio é essa aqui, que eu marquei. Você decretou estado de defesa. Não resolveu. Prorrogou o estado de defesa. Não resolveu. Vai deixar assim? Nada. Aí é que surge a segunda situação. Está aqui, ó. Que se decreta estado de sítio. Ou ocorrência de fatos que comprove a ineficácia, grifo N, a ineficácia da medida tomada, adotada no estado de defesa. Então, adotou-se determinadas medidas no estado de defesa, não resolveu. Prorrogou, não resolveu. No estado de defesa só pode prorrogar uma vez, nós vimos. Pedi até que grifasse. Aí não resolveu, aí pode se decretar o estado de sítio. A terceira situação que pode se decretar estado de sítio é no caso de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então é a terceira
situação, veja que a primeira eu dividi em duas, tá vendo? Ó, a terceira situação ou a outra causa que pode gerar a decretação do estado de sítio. Cuidado que tua prova gosta de confundir estado de sítio, estado de defesa. Aí, às vezes, até eu falando, posso confundir estado de sítio e estado de defesa. Você já sabe disso. É bom já viver esse ano aqui na prática. É diferente. E como é diferente? E a diferença começa no início. Que o Congresso, o presidente no estado de sítio tem que solicitar, antes de decretar, solicitar autorização ao Congresso Nacional. O artigo 138 traz o seguinte. O Estrela também é através de um decreto presidencial que surge o estado de sítio, sim. Esse decreto que vai instituir o estado de sítio vai indicar a duração. Então, o decreto pode trazer a duração de 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias. Você vai ver que não pode passar de 30. Mas o presidente pode botar antes. Ele não quer uma coisa tão grave, ele não quer colocar por 30 dias. Quer colocar menos, pode. Então, o decreto é que vai trazer a duração, vai trazer as normas necessárias à execução do estado de sítio, vai estabelecer as garantias constitucionais que ficarão suspensas, sim, também. E, depois de publicado, o decreto depois de publicado, vai designar um executor para adotar as providências do estado de sítio. O parágrafo 1º traz a seguinte regra, a seguinte pergunta que a prova gosta de fazer. Qual o prazo de duração do estado de sítio? Depende. Como é, Estrela? Qual o prazo de duração do estado de sítio? Depende. Por que depende? Porque se for para combater repercussão nacional, baderna nacional, tem um prazo, que é o prazo máximo de 30 dias. Se for em função das medidas adotadas no estado de defesa que não surtir efeito, também tem um prazo, que é o prazo máximo de 30 dias. Mas se for no caso de guerra, o prazo é indefinido. Como assim, Estrela? O estado de sítio que é decretado em função de uma guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, o prazo é enquanto durar a guerra. 100 anos de guerra, 100 anos. O prazo pode ser 100 anos de estado de sítio. Ah, rapaz, então tem que saber qual o motivo que gerou a decretação do estado de sítio, porque em função desse motivo é que a gente vai saber o prazo. Se for de guerra, o prazo é enquanto durar o conflito. Exatamente isso. Outro detalhe que a gente pode ver no parágrafo 1º do artigo 138. O estado de sítio, não. Pelos dois motivos constantes no inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, não. Nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Velho, então eu posso concluir que o prazo máximo para se decretar estado de sítio, 30 dias, e o prazo máximo que ele pode ser prorrogado é por 30 dias. Só que quando a Constituição colocou no parágrafo 1º do artigo 38 que não pode ser prorrogado de cada vez, significa dizer que no estado de sítio pode ser prorrogado várias e várias vezes. Olha, o estado de defesa só pode ser prorrogado uma! Calma, Estrela, calma não, é pegada. Se você não tiver, você sobra. Tá com raiva? Olha o coração, meu coração tá bem. O coração tá tranquilo. Olhe nisso aí. Então, estado de defesa, é fatal isso. Pode ser prorrogado somente uma vez. Já estado de sítio pode ser prorrogado, claro que não por prazo superior a 30 dias. Prorrogou uma vez por 30 dias, outro por 30 dias, outro por 30 dias, outro por 30 dias, de cada vez. Por, no máximo, 30 dias, e aí prorrogando por mais 30 dias e por aí vai. No caso do inciso 2, que é o caso de guerra, conforme eu mostrei para vocês,
poderá ser decretado o tempo todo que perdurar a guerra ou o conflito armado. Parágrafo 2º. Detalhe lucifeciano. Olha para mim agora. Olha nos meus olhos. Cuidado. A prova brinca de destruir. Eu disse para vocês e mostrei que no estado de defesa... Olha, veja que eu estou fazendo um paralelo, porque a banca vai tentar fazer para amassar sua mente. No estado de defesa, se o Congresso Nacional tiver de recesso, ou seja, de férias, no estado de defesa ele tem 5 dias para retornar das férias do recesso e o prazo de 10 dias para decidir. Já no estado de sítio é diferente. Se o Congresso Nacional estiver de recesso, ele retorna imediatamente, de imediato. Não é o prazo de 5 dias. E decide, aí a prova bota, e decide no prazo de 5 ou decide no prazo de 10. Isso vem... Entenda como é isso aí, rapaz? Como essa amassada de mente que a prova gosta de fazer? No estado de sítio, se o Congresso Nacional estiver de recesso, ele volta imediatamente. Se fosse estado de defesa, ele voltaria no prazo de 5 dias e decidiria em 10. Estado de defesa. No estado de sítio, volta imediatamente a trabalhar. E a grande e maligna, satânica pergunta, mas você está com a palavra da salvação, conhecimento, é: qual prazo o Congresso tem para decidir o estado de sítio depois que retorna do recesso? Letra A, 5 dias. Letra B, 10 dias. Volta aqui na tela, que você vai marcar comigo. Parágrafo 2º do artigo 138. Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado, aí a prova bota, o presidente da Câmara, errado. O presidente do Senado, que ele recebe, é ele que recebe o pedido de autorização do presidente. O presidente do Senado, de imediato, olha, convoca, tá gaguejando, né, raiva? É detalhe, é para você focar. Tem que estar na veia. Convocará extraordinariamente, grifa aí, o Congresso Nacional, a prova bota, convocará o Senado, errado. É o presidente do Senado que convoca o Congresso. Por quê? Porque o presidente do Senado é o mesmo presidente do Congresso. Ele imediatamente convoca extraordinariamente o Congresso e o Congresso vai se reunir no prazo de 5 dias. Olha, para apreciar o ato. Estado de defesa se reúne retorna no prazo de 5 e decide no prazo de 10. Aqui retorna imediatamente e decide apreciando o pedido de autorização no prazo de 5 dias. Foca isso que tudo vai dar certo para você. Só se for aí ninguém se retado todo. Eu boto a bola na linha do gol sem goleiro, mas quem chuta é você. E eu ainda te digo, olha, o vento tá batendo forte desse lado. Chute para cá. Mas ainda assim, quem chuta é você. Quem faz a prova é você. A gente bota você no caminho da pegada do conhecimento. Parágrafo 3º do artigo 138. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Sim, a mesma coisa é o estado de defesa. A pergunta agora é: quais as medidas coercitivas, Estrela? Ou seja, quais as consequências quando o Congresso autoriza o presidente a decretar e o presidente decreta estado de sítio? Resposta. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, ou seja, daquelas duas situações, repercussão nacional e as medidas adotadas no estado de defesa não tiverem surtido efeito, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. A tua prova quer saber quais as medidas coercitivas que existem
previstas na Constituição no estado de sítio e não existe no estado de defesa. A primeira, toque de recolher. O inciso 1 do artigo 139 fala do toque de recolher. Como é o nome jurídico do toque de recolher? Obrigação de permanência em localidade determinada. A partir de tal hora, vai permanecer nesse local e acabou. O nome jurídico disso, o apelido jurídico disso é toque de recolher. Veja que a Constituição estabeleceu no estado de sítio, mas não estabeleceu taxativamente no estado de defesa. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Claro, porque no estado de sítio, o crime, o ser humano, é complexo por natureza. Então o crime vai continuar acontecendo. Agora, quem for preso por crime contra o Estado não pode ficar junto do cara que cometeu um crime comum, matou, por exemplo, cometeu outros crimes previstos na legislação penal. Isso aqui também se aplica ao estado de defesa. Restrições à inviolabilidade de correspondência se aplica ao estado de defesa. Ao sigilo de comunicações se aplica ao estado de defesa também. Agora vem a diferença. Prestação de informações e liberdade de imprensa. Radiodifusão, televisão. Absurdamente, mas está previsto na Constituição, logo é constitucional, absurdamente, no estado de sítio, a imprensa pode ser fechada. Olha que absurdo. No estado de defesa não existe essa especificação no texto constitucional. Então, é outra diferença entre estado de sítio e estado de defesa. A imprensa pode ser fechada. O Zap. E o meu Zap, se fechar meu Zap, o pau quebra. O meu Instagram, o pau quebra. O TikTok. Bom, fecha tudo. É previsto pela Constituição. Suspensão de liberdade de reunião. Tem também no estado de defesa. Busca e apreensão do domicílio. No estado de defesa não tem, olha. Já no estado de sítio tem. Como a estrela? Para entrar em casa alheia? Isso. A Constituição autoriza como medida excepcional. A mesa do Congresso Nacional, que é mesa é quem participa da administração do Congresso. Não é só o presidente do Congresso. Mesa é quem está ali participando. É chamado de mesa. A mesa do Congresso, aí a prova bota a mesa da Câmara errado, a mesa do Senado errado. Aqui está errado. Aqui é a mesa do Congresso. Ouvidos os líderes partidários, designará, após ser autorizado e decretado o estado de sítio, a mesa do Congresso Nacional, ouvindo os líderes de cada partido, no prazo de... vai designar uma comissão composta de cinco membros para acompanhar e fiscalizar a execução do estado de sítio. Então, não é como o presidente quer, tem fiscalização. E mais, cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, venceu, acabou o prazo, também cessarão todas as medidas, todos os efeitos. Então, reunião pode voltar a acontecer, sigilo de correspondência, volta tudo à normalidade. Aí é regido pela regra do dia a dia, a regra normal, a regra dos direitos e garantias individuais e coletivos previstos pela própria Constituição. Os direitos fundamentais todos são restabelecidos, sem prejuízo, a prova bota com, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos pelos executores. Então, quem estiver executando o estado de sítio, o cumprimento, se tiver abusado do poder, se tiver feito sem seguir as regras constitucionais, todos eles, seja quem for, todos eles irão responder. Todos eles poderão ser responsabilizados. Por isso que sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos
ou seja, pela ilegalidade cometida. Se a prova botar com prejuízo, é pegadinha. E mais, parágrafo único do artigo 141. Logo que cesse o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo presidente da República. Então, o presidente da República tem que enviar uma mensagem, não para a Câmara, não para o Senado, mas para o Congresso Nacional, relatando, especificando tudo que ele fez. Que direito foi que suspendeu, que busca e apreensão fez, se fechou a imprensa, por que não fechou a imprensa. Tudo que ele fez será, em mensagem enviada ao Congresso, será relatado. Se o Congresso verificar que houve abuso de poder, o presidente poderá ser responsabilizado através do crime de responsabilidade. Aí vem o processo. A Câmara autoriza, processo contra o presidente por 2/3. O presidente é julgado no Senado pelo crime de responsabilidade e aí todo o ritual que já vimos anteriormente. Um detalhe importante. Aqui, no artigo 139, inciso 3, fala que a liberdade de imprensa, radiodifusão, televisão, na forma da lei, tudo tem que ser com ritual de legalidade, mas pode sofrer restrições. A grande pergunta é, e a imprensa do Congresso? Sofre restrições? Não. Tudo pode ser, a não ser que o próprio Congresso assim estabeleça. Mas o presidente, ele não pode fechar a imprensa do Congresso, a não ser que o próprio Congresso autorize ele fazer isso aí. Então, não sendo a imprensa do Congresso, os demais órgãos de imprensa podem sim sofrer restrição prevista pela própria Constituição Federal. Então, veja que tem ritual a ser seguido. Mesmo sendo medida excepcional de proteção do Estado brasileiro, das instituições democráticas contra abusos eventuais, ainda assim tem que seguir a regra constitucional. A Constituição, ela proíbe ser mudada, ser alterada, ser modificada, ser emendada durante o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Sabe por que proíbe? Para não ocorrer mais os perversos atos institucionais. Então, a Constituição, na atual democracia, proíbe, e juridicamente isso tem um nome de limitação circunstancial. O que é isto? Que diante dessas circunstâncias excepcionais, a exemplo do estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, não se pode mudar, através de uma emenda constitucional, a nossa Constituição. Na ditadura, isso era permitido, o que dava margem ao golpe de Estado. Mas numa democracia que deve sempre imperar acima das paixões e do choque de interesse, jamais. Um beijo na alma e aqui a gente encerra esse assunto, estado de sítio, estado de defesa, que a gente viu na aula passada. Fui!